Um menino fez uma pergunta ingênua, e o mundo do pai virou de cabeça para baixo. O rosto da mulher que ele amou e perdeu reapareceu na pele de uma desconhecida. Entre segredos esquecidos e reencontros improváveis, uma verdade escondida, por décadas veio à tona. E o que começou como um susto na calçada se transformou numa batalha por identidade, amor e reparação. Antes de ouvir essa história impressionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos de tirar o fôlego. A estrada seguia silenciosa, um asfalto cinzento desenrolando-se sob um céu de um azul pálido e indiferente. O carro deslizava sem pressa, embalado pelo zumbido monótono dos pneus e pela ausência de conversas. Ricardo mantinha as mãos firmes no volante, o olhar fixo no horizonte, mas a mente perdida em um labirinto de lembranças e vazios. Ao lado dele, no banco do passageiro, o silêncio era um companheiro constante desde que Helena se fora. No banco, de trás Pedro, com seus 7 anos e a inocência ainda intacta, parecia alheio à gravidade que pairava no ar. Ele estava entretido, espiando o mundo pela janela, os olhos curiosos registrando a paisagem que passava como um borrão colorido. Era a primeira viagem só entre pai e filho desde a partida daquela que faltava. A primeira tentativa consciente de criar um novo tipo de memória, longe das paredes que agora pareciam ecoar a ausência dela em cada canto. Um momento de fuga, de silêncio imposto pela dor, de uma tentativa desesperada de seguir em frente quando o chão parecia ter sumido sob os pés. Ricardo sentia o peso da responsabilidade esmagando-o. Não apenas a de cuidar de Pedro, mas a de ser forte por ele, de esconder a própria fragilidade, o nó constante na garganta, a sensação de que uma parte vital de si havia sido arrancada sem aviso. Helena era a luz, a âncora, a melodia que preenchia a vida deles. Sem ela, tudo parecia desbotado, emudecido. A ideia da viagem surgiu como um impulso, uma necessidade urgente de quebrar a rotina sufocante, de encontrar ar em algum lugar novo, mesmo que a dor viajasse com eles, invisível, mas sempre presente. Pedro, na sua simplicidade infantil, sentia a mudança, a tristeza do pai, o silêncio diferente em casa. Mas a novidade da estrada, das árvores correndo pela janela, dos outros carros que passavam, conseguia, por breves momentos, distraí-lo da sombra que se instalara em suas vidas. Ricardo decidiu parar em um ponto à beira da estrada, um lugar simples com um pequeno restaurante e banheiros. Parecia só mais um detalhe na jornada, uma pausa necessária antes de continuar. O sol da tarde começava a pender no céu, lançando sombras longas e distorcidas. Ricardo desligou o motor e o silêncio do carro foi substituído pelos sons distantes da estrada e pelo canto de pássaros. "Vamos esticar as pernas, campeão", disse ele a Pedro, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Pedro assentiu, animado com a pausa. Desceram do carro, o ar fresco da tarde um alívio bem-vindo. Ricardo se espreguiçou, sentindo os músculos tensos pela longa direção. Pedro, com a energia inesgotável da infância, começou a explorar os arredores imediatos do estacionamento, chutando pedrinhas e observando formigas em uma fila interminável. Ricardo o observava, um misto de ternura e angústia no peito. Como proteger aquela pureza da dureza do mundo? Como guiá-lo sem a parceira que dividia essa tarefa com ele? Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Foi então que Pedro parou abruptamente. Ele não estava mais chutando pedras. Estava parado, olhando fixamente para algo perto de um muro baixo e desgastado que delimitava a propriedade do restaurante. Ricardo seguiu o olhar do filho, sem entender o que poderia ter capturado tanto sua atenção. Havia algumas pessoas sentadas na calçada, viajantes cansados, talvez, ou moradores da região. Nada de incomum. Mas Pedro não se moveu. Seus olhos estavam arregalados, fixos em uma figura específica sentada contra o muro. Lentamente, ele se virou para Ricardo, o rosto uma mistura de confusão e uma alegria inesperada que fez o coração de Ricardo dar um salto. Pedro puxou a camisa do pai, a voz embargada pela emoção que Ricardo não conseguia decifrar.
Papai, olha, disse o menino, apontando um dedo trêmulo. É a mamãe. A frase bateu em Ricardo como um raio, um choque elétrico que paralisou seu corpo e fez o mundo girar. O quê? Ele sussurrou, mal conseguindo formar a palavra. Ele virou-se devagar, seguindo a direção apontada pelo filho, o medo e a esperança lutando em seu peito. O que Pedro estava vendo? Uma semelhança? A imaginação de uma criança que sente falta? Mas quando seus olhos finalmente encontraram a figura sentada na calçada, o ar faltou em seus pulmões. Sentada ali, contra o muro desgastado, estava uma mulher. Suas roupas estavam sujas e amarrotadas, o cabelo escuro preso de qualquer jeito, alguns fios soltos emoldurando um rosto cansado. Ela parecia frágil, perdida, como se o mundo a tivesse esquecido ali. Mas o rosto era dela, igual, exatamente igual. Os mesmos traços delicados, a mesma forma de nariz, a mesma curva dos lábios. Era Helena, ou uma cópia perfeita dela. Ricardo não conseguia se mover, o cérebro lutando para processar o que os olhos viam. Aquela não era só uma semelhança impressionante, era como se alguém tivesse retirado o que havia sido enterrado, o corpo que ele vira ser colocado na terra, e o tivesse colocado ali diante dele, respirando, real. Pedro, ainda puxando sua camisa, repetia: É a mamãe, papai. A mamãe voltou. A voz do filho o trouxe de volta à realidade, ou a loucura que parecia ter se apossado dele. Ele precisava se aproximar, precisava saber se seus olhos o estavam traindo, se a dor o havia levado a ver fantasmas onde não havia nada além de uma desconhecida. Com as pernas trêmulas, ele deu um passo, depois outro. A mulher não o notou imediatamente. Ela olhava para o chão, absorta em seus próprios pensamentos, ou talvez apenas exausta. Ricardo parou a poucos metros dela. Helena, ele chamou, a voz rouca, quase inaudível. A mulher levantou a cabeça lentamente. Seus olhos, da mesma cor dos de Helena, encontraram os dele. Mas não havia reconhecimento neles. Apenas uma expressão vazia, cautelosa. Ela parecia confusa com a abordagem, como um animal assustado pronto para fugir. Ricardo sentiu um aperto no coração. Não era Helena. Não podia ser, mas a semelhança era assustadora, perturbadora. Ele tentou de novo, a voz um pouco mais firme, mas ainda cheia de incerteza. Perdão, você se parece muito com alguém que se foi. A mulher o encarou por mais um momento, seus olhos percorrendo o rosto dele. Depois o de Pedro, que se escondia um pouco atrás das pernas do pai, ainda confuso e esperançoso. A voz dela, quando finalmente falou, era rouca, cansada, como se não fosse usada há muito tempo. Mas o timbre também parecia familiar, um eco distante da melodia que ele tanto amava. Eu não te conheço, ela disse, a voz baixa. Quem é você? Ricardo sentiu o chão sumir novamente. Não o reconhecia. Helena nunca o esqueceria. Mas quem era ela, então? Por que a semelhança era tão perfeita? Meu nome é Ricardo, ele respondeu, tentando manter a calma. E este é meu filho Pedro. Ele hesitou. Qual é o seu nome? A mulher olhou para o lado, como se procurasse a resposta em algum lugar distante. Ela hesitou por um longo momento, a testa franzida em esforço, antes de dizer algo simples, quase inaudível, como se aquele nome nem lhe pertencesse. Ana, ela sussurrou. Meu nome é Ana. Ana, não Helena. O nome era diferente, mas a decepção não diminuiu a estranheza da situação. Ricardo estava prestes a fazer mais perguntas, a tentar entender aquela cópia viva de sua esposa, quando Ana se levantou abruptamente. Seus movimentos eram rápidos, nervosos. Ela evitou o contato visual, o corpo tenso, pronto para a fuga. Eu preciso ir, ela disse, a voz um pouco mais alta, mas ainda rouca. Ricardo estendeu a mão instintivamente, querendo detê-la, querendo respostas. Espere, por favor, eu preciso... Mas ela não esperou. Virou-se e começou a caminhar rapidamente pela lateral do restaurante, em direção a uma rua secundária, desaparecendo de vista em segundos.
Ela foi embora rápido, como se fugir fosse tudo o que conhecia, como se a aproximação de qualquer pessoa fosse uma ameaça. E deixou Ricardo parado ali, no meio do estacionamento, com o mundo desmoronado nos pés pela segunda vez. A primeira foi quando Helena se foi. A segunda, agora, ao encontrar sua sósia perfeita, viva, mas desconhecida, carregando um nome diferente, mas o mesmo rosto, a mesma voz rouca que o assombraria a partir daquele momento. Pedro ainda olhava para o lugar onde a mulher estivera sentada, a confusão substituindo a alegria em seu rosto infantil. Papai, não era a mamãe? Ele perguntou, a voz trêmula. Ricardo se ajoelhou abraçando o filho com força, o olhar fixo no ponto onde Ana desaparecera. Eu não sei, filho, ele sussurrou, a voz embargada. Eu realmente não sei. A incerteza era um fardo pesado, mais pesado do que a própria dor da perda. Quem era aquela mulher? Por que ela se parecia tanto com Helena? E o que aquilo significava? Para ele e para Pedro, para um futuro que ele tentava a duras penas reconstruir? A viagem de fuga havia se tornado uma jornada para o desconhecido, um mistério com o rosto da mulher que ele amava, mas que não o reconhecia. A busca por respostas havia começado, e Ricardo sentia, no fundo da alma, que ela o levaria por caminhos que ele jamais imaginara, desvendando segredos que talvez devessem permanecer enterrados. O sol continuava a descer, tingindo o céu de laranja e roxo, mas para Ricardo, o mundo havia mergulhado em uma escuridão inesperada e cheia de perguntas sem resposta. Ele precisava encontrá-la novamente, precisava entender. A imagem do rosto dela, idêntico ao de Helena, queimava em sua retina uma promessa de reviravoltas que ele ainda não podia sequer conceber. O silêncio da estrada na volta seria diferente, carregado não apenas de luto, mas de uma obsessão crescente, uma necessidade imperiosa de desvendar o enigma de Ana, a mulher que era e não era Helena, a mulher que havia reaberto a ferida de sua perda de uma maneira inimaginável, plantando a semente de uma esperança perigosa e de um mistério profundo que agora consumia todos os seus pensamentos. Ele sabia que não teria paz enquanto não descobrisse a verdade por trás daquele rosto familiar. Nos dias seguintes, ao encontro estranho e perturbador, Ricardo não conseguia dormir. A imagem de Ana, a sósia perfeita de Helena, assombrava seus pensamentos a cada momento. Seus olhos, o formato do rosto, a voz rouca, tudo nela gritava: Helena. Mas a ausência de reconhecimento em seu olhar era um abismo que o impedia de acreditar plenamente. Ele se revirava na cama, o silêncio do quarto amplificando o turbilhão em sua mente. Sonhava com o rosto dela, os olhos dela, o silêncio dela, e acordava com um sobressalto, o coração disparado, a sensação de que estava enlouquecendo. Como era possível? Como duas pessoas podiam ser tão idênticas? A dor da perda de Helena, que começava a se acomodar em um luto silencioso e constante, foi subitamente substituída por uma angústia diferente, cheia de perguntas sem resposta, e uma necessidade urgente de desvendar aquele mistério. Pedro sentia a inquietação do pai. Ele perguntava sobre a mamãe que haviam visto na estrada, e Ricardo não sabia o que dizer. Como explicar a uma criança que a mulher que ele pensou ser a mãe era, na verdade, uma desconhecida com o mesmo rosto? Ele se sentia culpado por ter permitido que Pedro vislumbrasse aquela esperança fugaz, mas, ao mesmo tempo, a convicção do filho, é a mamãe, ecoava em sua própria confusão. E se houvesse alguma explicação para tudo aquilo que desafiasse a lógica? Ricardo tentou retomar sua rotina, ir ao trabalho, cuidar da casa, mas era inútil. Sua mente estava presa naquele ponto à beira da estrada, na figura frágil sentada contra o muro. Ele precisava saber mais, precisava encontrá-la novamente. A necessidade se tornou uma obsessão que consumia toda a sua energia. Ignorando a voz da razão que lhe dizia para deixar aquilo para lá, que era apenas uma coincidência bizarra, Ricardo tomou uma decisão. Ele voltaria para o mesmo lugar, esperaria e tentaria de novo. Alguns dias depois, sob o pretexto de resolver assuntos pendentes na cidade para onde estava viajando,
Ricardo pegou o carro e refez o caminho. Deixou Pedro com a avó, inventando uma desculpa qualquer, sentindo-se culpado por mentir para o filho, mas incapaz de envolvê-lo novamente naquela busca incerta. Dirigiu de volta àquele ponto na estrada, o coração batendo forte no peito à medida que se aproximava. Estacionou o carro no mesmo lugar, desceu e olhou ao redor, a esperança misturada ao medo da decepção. Ela não estava lá. O muro estava vazio. Ricardo sentiu um desânimo profundo. Teria sido apenas uma aparição, uma miragem causada pelo luto? Ele esperou por horas, sentando-se no restaurante, pedindo um café que não conseguia beber, olhando constantemente para a área onde a vira pela primeira vez. O sol começou a se pôr, e a frustração cresceu. Talvez ela tivesse ido embora para sempre, desaparecendo na vastidão da estrada assim como apareceu. Mas Ricardo não desistiu. Ele voltou no dia seguinte, e no outro. Passou a frequentar o local, observando, esperando. Conversou com os funcionários do restaurante, perguntando discretamente se conheciam uma mulher com as características de Ana. Ninguém a conhecia pelo nome que ela dissera. Alguns se lembravam de tê-la visto perambulando pela área de vez em quando, uma figura solitária que parecia viver à margem, mas nada além disso. Ela não tinha um lugar fixo, não interagia, apenas aparecia e desaparecia. A espera foi longa e angustiante. Ricardo começou a perder a esperança, a pensar que talvez tivesse interpretado mal tudo, que a semelhança, por mais impressionante que fosse, era apenas isso, uma semelhança. Ele estava prestes a desistir, a aceitar que nunca mais a veria, quando em uma tarde chuvosa, ele a viu novamente. Ela estava sentada no mesmo lugar, encolhida contra o muro, tentando se proteger da garoa fina que caía. Parecia ainda mais frágil e cansada do que na primeira vez. Ricardo sentiu uma onda de alívio e determinação. Desta vez, ele não a deixaria ir embora. Ele se aproximou devagar, com cuidado, para não assustá-la. Carregava uma sacola com comida, um cobertor e um casaco que havia comprado. Não queria chegar de mãos vazias. "Ana!" ele chamou, a voz suave. Ela levantou a cabeça, os olhos arregalados por um instante ao vê-lo. Havia medo em seu olhar, a mesma cautela da primeira vez. "Sou eu, Ricardo. Lembra-se de mim?" Ela o encarou, a expressão confusa. Não, parecia realmente se lembrar, mas também não fugiu imediatamente. Ricardo interpretou isso como um pequeno sinal de progresso. Ele se sentou a uma pequena distância dela, mostrando a sacola. "Eu trouxe algo para você. Comida. Está chovendo, e você parece com frio." Ele falou calmamente, sem pressionar, sem fazer perguntas. Apenas oferecendo ajuda. Ana olhou para a sacola, depois para ele, depois para a chuva. A hesitação era palpável. A fome e o frio pareciam lutar contra o instinto de fuga. Lentamente, com movimentos incertos, ela estendeu a mão e pegou a sacola. Seus dedos eram finos e trêmulos. Ela abriu a sacola e olhou para o conteúdo. Um sanduíche, uma fruta, uma garrafa de água, o cobertor dobrado, o casaco. Seus olhos se demoraram no casaco. Era simples, mas parecia quente. Ela murmurou um obrigada quase inaudível e começou a comer o sanduíche com uma fome contida. Ricardo ficou sentado ali, observando-a em silêncio. Não disse nada sobre a semelhança com Helena, não perguntou sobre seu passado. Apenas esperou. Depois de comer, Ana pegou o cobertor e se enrolou nele, parecendo um pouco mais confortável. A chuva continuava caindo, e o som das gotas no asfalto criava uma atmosfera melancólica. Você não tem para onde ir?" Ricardo perguntou, quebrando o silêncio. Ana balançou a cabeça negativamente, os olhos fixos no chão. Não tenho." Sua voz ainda era rouca, mas parecia um pouco menos tensa. Ricardo hesitou por um momento. O que ele estava fazendo? Oferecer ajuda a uma desconhecida que se parecia com sua esposa morta? Era loucura. Mas ele não conseguia ir embora. Havia algo nela que o prendia. Uma fragilidade que despertava nele um desejo de proteger. Um desejo que ele pensou ter morrido com Helena. Eu posso ajudar," ele disse,
a oferta saindo antes que pudesse pensar melhor. Você pode vir comigo, pelo menos por enquanto. Ter um lugar para ficar, uma cama, comida quente. Hannah levantou a cabeça e o encarou novamente, uma mistura de surpresa e desconfiança em seus olhos. Por quê? Ela perguntou, a voz carregada de ceticismo. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Ricardo sentiu a dificuldade de responder. Como dizer a verdade? Como explicar a semelhança avassaladora, a sensação de que ela era um eco de Helena? Ele decidiu ser honesto, mas de uma forma que não a assustasse. Você se parece muito com alguém que foi muito importante para mim. Alguém que eu perdi. Ver você é como ver uma parte dela de novo. E você parece precisar de ajuda. Ele esperou a reação dela, temendo que ela fugisse novamente. Hannah o estudou por um longo momento, seus olhos percorrendo o rosto dele como se tentasse encontrar uma mentira. A desconfiança ainda estava ali, mas parecia haver uma ponta de curiosidade, talvez até mesmo de desespero. Ela hesitou, olhando para a estrada, para a chuva, para o casaco em suas mãos. Pela primeira vez, ela não correu. Ela ficou. Eu não tenho nada, ela disse, a voz baixa. Nenhum documento, nada. Ricardo assentiu. Não se preocupe com isso agora. Primeiro, vamos tirar você da chuva. Depois, pensamos no resto. Ele estendeu a mão. Hannah olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. A decisão parecia difícil, uma luta interna. Finalmente, com uma hesitação que partiu o coração de Ricardo, ela aceitou a mão dele e se levantou. Estava fraca, seus movimentos eram lentos. No carro, o silêncio era diferente. Não era o silêncio do luto, mas um silêncio tenso, cheio de incertezas e perguntas não feitas. Ricardo a levou para um hotel simples na cidade mais próxima. Alugou um quarto para ela, insistindo que ela tomasse um banho quente e descansasse. Ele comprou roupas novas para ela, algo simples e confortável. Hannah aceitou tudo com uma gratidão silenciosa, quase envergonhada. Nos dias seguintes, Ricardo voltou ao hotel para vê-la. Ele levava comida, conversava com ela, tentando fazê-la se sentir segura. Ela falava pouco. Suas respostas eram curtas e evasivas. Parecia ter medo de revelar qualquer coisa sobre si mesma. Mas, aos poucos, a resistência começou a diminuir. A fome e o frio deram lugar a uma sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. Lentamente, em conversas fragmentadas, a história de Hannah começou a se revelar. Não uma história completa e linear, mas pedaços soltos, memórias nebulosas como se partes de sua vida estivessem faltando. Ela falava de uma infância em abrigo, de não ter conhecido os pais, de não ter nenhum documento de identidade, nenhuma certidão de nascimento. Parecia ter sido deixada no abrigo ainda bebê. Sua origem era um mistério para ela mesma. Ela havia crescido, saído do abrigo na adolescência e vivido à margem da sociedade, sem raízes, sem identidade legal, lutando para sobreviver. Mas havia algo que ela dizia ter sonhado repetidamente ao longo da vida. Um sonho vívido, que parecia mais uma memória distante do que uma fantasia. Ela sonhava com uma menina que se parecia com ela, com o mesmo rosto. Elas estavam separadas por um vidro, talvez uma janela, e a menina do outro lado chorava, estendendo a mão. Hannah sentia uma conexão profunda com essa menina no sonho, uma sensação de perda e separação. Ela nunca entendeu o que significava. Aquilo fez o sangue de Ricardo gelar. Helena. Helena também falava de um sonho parecido. Um sonho recorrente de uma menina que se parecia com ela, separada por algo, uma presença que ela sentia, mas não conseguia identificar. Helena costumava dizer que parecia uma memória que não lhe pertencia, algo que a assombrava desde a infância. Ela nunca entendeu o que era. Ricardo sentiu uma onda de choque. A semelhança física, a voz, e agora esse sonho idêntico. Aquilo não podia ser apenas uma coincidência. Havia uma conexão, uma explicação para a sósia de Helena, e essa explicação parecia estar enterrada no passado de ambas as mulheres. O sonho de Hannah, o sonho de Helena, e o rosto idêntico. A peça que faltava no quebra-cabeça
parecia estar se encaixando, revelando um quadro que Ricardo mal podia acreditar. A busca por respostas havia se tornado muito mais do que uma simples curiosidade sobre uma sósia. Era a busca pela verdade sobre a vida de Helena, sobre segredos que ela talvez nunca tenha conhecido e sobre a identidade da mulher sentada à sua frente, que carregava não apenas o rosto, mas também os ecos dos sonhos de sua esposa. Ele sabia que estava apenas no começo de uma jornada, que o levaria a desvendar um passado doloroso e complexo. Um passado que unia Ana e Helena de uma forma que ele ainda não conseguia compreender totalmente, mas que sentia ser a chave para todo o mistério. A fragilidade de Ana, combinada com a força daquela semelhança e a estranha coincidência dos sonhos, o impulsionava a ir mais fundo, a desenterrar a verdade, por mais dolorosa que ela pudesse ser. Ele precisava descobrir quem era a menina no sonho. Precisava descobrir a origem de Ana. Precisava descobrir a ligação entre ela e Helena. A resposta parecia estar escondida em algum lugar, esperando para ser encontrada, e Ricardo estava determinado a encontrá-la, custe o que custar, pois sentia que a vida de Ana e talvez o legado de Helena dependiam disso. O próximo passo seria investigar o passado de Ana, começando pelo abrigo onde ela disse ter crescido, na esperança de encontrar alguma pista, algum registro, algo que pudesse iluminar a escuridão de sua origem desconhecida e talvez revelar a verdade por trás daquela semelhança inacreditável. A decisão de investigar o passado de Ana consumia Ricardo. Ele sabia que era um caminho incerto, cheio de possíveis decepções e talvez verdades dolorosas, mas a necessidade de entender a semelhança inacreditável entre ela e Helena e o estranho eco de seus sonhos era mais forte do que qualquer receio. O primeiro passo, e o mais lógico, era procurar o abrigo onde Ana disse ter crescido. Ela não se lembrava do nome completo, apenas da localização aproximada em uma cidade do interior, distante do local onde a encontrou. Com poucas informações, Ricardo começou sua busca. Ele passou dias pesquisando na internet, ligando para órgãos assistenciais, consultando arquivos públicos em busca de registros de abrigos infantis que funcionaram na região mencionada por Ana. A tarefa era árdua. Muitos desses locais eram antigos, alguns já não existiam mais, outros tinham seus arquivos desorganizados ou incompletos. A burocracia era um obstáculo constante, e a falta de documentos de Ana tornava tudo ainda mais difícil. Ele se sentia como um detetive amador, seguindo pistas frias, muitas vezes chegando a becos sem saída. Ana continuava no hotel, se recuperando lentamente. Ricardo a visitava diariamente, trazendo comida, conversando, tentando construir uma ponte de confiança. Ela ainda era reservada, mas a presença dele parecia trazer-lhe um conforto sutil. Ele não a pressionava sobre o passado, esperando que ela se sentisse à vontade para compartilhar mais quando estivesse pronta. Mas a cada dia que passava, a urgência de descobrir a verdade sobre suas origens crescia em Ricardo. Ele via em Ana não apenas uma desconhecida, mas um reflexo de Helena, e sentia que desvendar o mistério de uma era, de alguma forma, honrar a memória da outra. Finalmente, após semanas de busca persistente, Ricardo encontrou uma pista promissora. Um registro antigo em um arquivo estadual mencionava um abrigo para crianças em uma pequena cidade que correspondia à descrição de Ana. O nome do abrigo era Lar da Esperança, e os registros indicavam que ele havia sido fechado há mais de 20 anos. A notícia do fechamento foi um golpe, mas havia uma informação crucial. Alguns dos arquivos mais antigos haviam sido transferidos para um depósito municipal. Ricardo viajou para a pequena cidade, uma jornada longa que o encheu de uma mistura de apreensão e expectativa. A cidade era pacata, com ruas tranquilas e casas antigas. O depósito municipal era um prédio empoeirado e esquecido, cheirando a papel velho e mofo. O funcionário responsável, um senhor de idade com óculos na ponta do nariz, recebeu Ricardo com ceticismo. Há arquivos do Lar da Esperança. Faz tempo que ninguém procura por isso. A maioria deve estar perdida ou ilegível, disse ele, desanimando. Ricardo,
Mas Ricardo não se deixou abater. Ele explicou a importância de sua busca, a esperança de encontrar informações sobre uma pessoa desaparecida há muito tempo. O funcionário, talvez tocado pela persistência de Ricardo, concordou em ajudá-lo a procurar. Passaram horas vasculhando caixas empoeiradas, pilhas de documentos amarelados pelo tempo. A cada caixa aberta, a esperança diminuía. Parecia que o tempo e a negligência haviam apagado a maior parte da história do abrigo. Quando Ricardo estava prestes a desistir, o funcionário encontrou uma caixa no fundo do depósito, rotulada de forma ilegível. Ao abri-la, encontraram alguns poucos arquivos que pareciam ter escapado da deterioração. Eram registros de entrada de crianças no abrigo, datados de mais de 30 anos atrás. Com as mãos trêmulas, Ricardo começou a folhear os documentos, procurando por qualquer nome, qualquer data que pudesse se relacionar com Ana. A maioria dos nomes era desconhecida. Histórias tristes de abandono, pobreza, orfandade. Ricardo sentia um peso no peito ao ler aqueles relatos, imaginando as vidas que haviam passado por ali. Ele chegou a um registro que chamou sua atenção. Era um formulário preenchido à mão, com uma caligrafia apressada. O nome da criança era Ana Lúcia. A data de entrada correspondia aproximadamente à idade que Ana parecia ter. Mas o que fez o coração de Ricardo parar foi a observação escrita na lateral do formulário. Deixada com irmã gêmea, pais alegam impossibilidade de criar ambas. Uma ficou, outra deixada. Ricardo releu a frase várias vezes, incapaz de acreditar no que via. Irmã gêmea. Uma ficou, outra deixada. A menina no sonho de Ana, separada por um vidro. A menina no sonho de Helena. Eram elas. Ana e Helena. Gêmeas, separadas ao nascer. A revelação o atingiu com a força de um soco. Não era apenas uma semelhança. Não era uma coincidência bizarra. Helena tinha uma irmã gêmea. Uma irmã que havia sido abandonada em um abrigo enquanto ela crescia em uma família. Ele continuou lendo o registro de Ana Lúcia. Havia um pequeno bilhete grampeado ao formulário. Era uma nota curta, escrita pelos pais pedindo desculpas, explicando que não tinham condições de criar duas filhas ao mesmo tempo, que haviam tomado uma decisão difícil e dolorosa. O bilhete não mencionava o nome da irmã que ficou, nem o nome dos pais. Apenas a data e uma assinatura ilegível. Ricardo sentiu uma mistura avassaladora de emoções. Choque, tristeza, raiva pela crueldade daquela decisão e uma compreensão profunda da dor que Ana devia carregar, mesmo sem ter memórias claras. Ela não era apenas uma mulher abandonada. Era uma irmã arrancada de sua família, de sua gêmea, de uma vida que deveria ter sido dela também. Foi Helena. Helena viveu a vida inteira sem saber que tinha uma irmã, assombrada por um sonho que era, na verdade, uma memória reprimida. Ele precisava encontrar a ex-funcionária mencionada nos registros, a pessoa que talvez tivesse preenchido aquele formulário, que pudesse se lembrar de algo mais. O funcionário do depósito o ajudou a localizar o endereço de alguns ex-funcionários do abrigo. A maioria já havia se mudado ou falecido, mas um nome se destacou. Dona Clara, que morava na mesma cidade há muitos anos. Ricardo encontrou a casa de Dona Clara, uma senhora idosa com um olhar gentil e memória afiada. Ele explicou quem era e por que estava procurando informações sobre o Lar da Esperança e uma criança chamada Ana Lúcia. Dona Clara o convidou para entrar, ofereceu um café e começou a falar, suas memórias do abrigo vindo à tona como um rio represado. Ela se lembrava de Ana Lúcia, não com muitos detalhes, pois muitas crianças passaram por ali, mas se lembrava do caso das gêmeas. Era um dos casos mais tristes que ela presenciou. Ela se lembrava dos pais chegando com as duas bebês, a angústia no rosto deles, a explicação, dolorosa de que só podiam criar uma. Ela se lembrava de segurar Ana Lúcia nos braços enquanto os pais iam embora com a outra bebê, o choro das duas crianças se misturando. Dona Clara confirmou o que Ricardo temia. Os pais haviam escolhido uma filha para ficar com eles. A outra foi deixada para trás no abrigo. Uma decisão cruel, motivada pela pobreza e pelo desespero, mas que marcou a vida de ambas as crianças para sempre. Ela não se lembrava do nome da gêmea que ficou, nem do nome completo dos pais.
apenas que eram de uma cidade vizinha. Ricardo mostrou a foto de Helena para Dona Clara. Os olhos da senhora se arregalaram. Meu Deus! Ela sussurrou. É ela. A outra bebê. A gêmea que ficou. A confirmação veio como um choque final, solidificando a verdade que Ricardo já sentia em seu coração. Helena era a gêmea que ficou. Ana era a gêmea que foi deixada. Duas vidas idênticas, separadas por uma decisão no momento do nascimento, tomando caminhos completamente diferentes, até que o destino, de uma forma cruel e inesperada, as colocou, ou melhor, colocou Ana no caminho de Ricardo, o marido da irmã que ela nunca conheceu. A conversa com Dona Clara durou horas. Ela contou mais sobre a vida no abrigo, as dificuldades, a falta de recursos, mas também o carinho que tentavam dar às crianças. Ela lamentou o destino de Ana, crescendo sem uma família, sem saber que tinha uma irmã, uma vida que lhe havia sido negada. Ricardo agradeceu a Dona Clara, sentindo um peso enorme no peito. Ele tinha as respostas que procurava, mas a verdade era mais dolorosa do que ele imaginava. Voltou para o hotel onde Ana estava, o coração pesado. Como contar a ela? Como explicar que a irmã que ela via em seus sonhos, a menina separada por um vidro, existiu? Que essa irmã era Helena, a mulher que ele amou e perdeu, e que os pais que a abandonaram eram os mesmos pais que criaram Helena. A revelação era um terremoto que abalaria o pouco de estabilidade que Ana havia começado a encontrar. Mas ele sabia que precisava contar a verdade. Ela merecia saber quem era, de onde veio, e que não estava sozinha no mundo, que tinha uma família, mesmo que essa família tivesse tomado uma decisão terrível no passado. A jornada de Ana para encontrar sua identidade estava apenas começando, e Ricardo sabia que estaria ao lado dela, ajudando-a a juntar os pedaços de um passado que havia sido cruelmente fragmentado. O próximo passo seria o mais difícil: sentar com Ana e revelar a ela a verdade sobre sua origem, sobre a irmã que ela perdeu antes mesmo de conhecer e sobre os pais que a abandonaram, uma conversa que mudaria a vida dela para sempre e que exigiria toda a força e compaixão que Ricardo pudesse reunir. Ricardo voltou para o hotel onde Ana estava hospedada, a cabeça zunindo com a magnitude da descoberta. As palavras de Dona Clara e os registros empoeirados do abrigo ecoavam em sua mente. Irmã gêmea. Uma ficou, outra deixada. Era uma verdade cruel, arrancada do esquecimento, que ligava Ana a Helena de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Ana não era apenas uma sósia, era parte da própria carne e sangue de Helena, uma vida que havia sido negada, escondida, abandonada. O peso dessa revelação era imenso, e a responsabilidade de contá-la a Ana o oprimia. Como despejar sobre ela essa carga de dor e injustiça? Ela que já carregava a marca do abandono e da luta pela sobrevivência, agora descobriria que sua solidão tinha uma origem específica, um momento de decisão cruel que a separou de sua família, de sua irmã, de uma vida que lhe pertencia por direito. Passou a noite em claro, ensaiando mentalmente a conversa, buscando as palavras certas que pudessem ser gentis, mas honestas. Sabia que não podia esconder a verdade, por mais chocante que fosse. Ana merecia saber. Merecia entender por que sua vida havia sido tão diferente, por que ela carregava em si aquela sensação de vazio e busca constante. Mas como fazê-la entender que a irmã que ela via em seus sonhos era a mulher que ele amou, a mãe de Pedro, a pessoa cuja partida havia deixado um buraco em sua própria alma? Na manhã seguinte, com o coração apertado, Ricardo foi ao hotel. Encontrou Ana um pouco mais disposta, sentada perto da janela, observando o movimento da rua. Ela havia aceitado as roupas que ele comprara, tomado banho, e, embora ainda frágil, parecia um pouco menos abatida do que na primeira vez que a vira. A cada dia, um pouco da cor voltava ao seu rosto, um brilho tênue surgia em seus olhos. Era como se, ao encontrar um porto seguro temporário, ela começasse a emergir de uma escuridão profunda. "Bom dia, Ana", disse Ricardo, tentando soar casual, apesar da tempestade que rugia dentro dele. "Trouxe seu café da manhã." Ele colocou a bandeja sobre a mesinha
e sentou-se à sua frente, sentindo o peso dos documentos que carregava na pasta. Ana sorriu de leve, um sorriso pequeno e hesitante que, por um instante, iluminou seu rosto com uma familiaridade assustadora. Bom dia, Ricardo. Obrigada. Você tem sido muito bom para mim. Eu fico feliz em poder ajudar, respondeu ele, a voz um pouco embargada. Era difícil manter a calma. Ele a olhava, vendo Helena em cada traço, e saber a verdade tornava aquela semelhança insuportavelmente significativa. Conversaram sobre coisas triviais por alguns minutos, sobre o tempo, sobre como ela estava se sentindo. Ricardo esperou o momento certo, procurando uma brecha para introduzir o assunto que o consumia. Ele a observou enquanto ela tomava o café, seus movimentos delicados, a forma como segurava a xícara. Pequenos gestos que eram tão dela e, ao mesmo tempo, tão de Helena. Ana, ele começou, a voz ficando séria. Ela levantou os olhos, percebendo a mudança no tom dele. Eu continuei procurando. Sobre o que você me contou, sobre o abrigo, sobre não ter documentos. Ela assentiu, a expressão tornando-se cautelosa novamente. Sim, eu encontrei alguns registros antigos e encontrei uma pessoa que trabalhou lá na época em que você esteve lá. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Ana, o que eu descobri é algo que vai ser difícil de ouvir, mas eu acho que você precisa saber. Você merece saber. Ela o encarou, a apreensão, crescendo em seu olhar. O que você encontrou, Ricardo? Ele pegou a pasta, abriu-a e retirou os documentos amarelados. Colocou o registro de entrada de Ana Lúcia sobre a mesa, apontando para a anotação na lateral. Seu nome completo nos registros é Ana Lúcia, e essa anotação aqui diz que você foi deixada no abrigo com uma irmã gêmea. Ana olhou para o papel, depois para Ricardo, a testa franzida em confusão. Irmã gêmea, ela sussurrou. Mas eu não tenho irmã. Eu cresci sozinha. Os registros dizem que você tinha uma e que vocês foram separadas no momento em que foram deixadas no abrigo. Ricardo explicou, tentando manter a voz firme. Seus pais, eles disseram que não podiam criar as duas e escolheram uma para ficar com eles. A outra foi deixada no abrigo. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Apenas o encarou, a incredulidade misturada à dor. Meus pais me deixaram? Eles me abandonaram? Sim, Hanashi, foi o que aconteceu, disse Ricardo, sentindo a própria garganta apertar. Eles deixaram você no abrigo e levaram sua irmã gêmea com eles. Ele pegou o bilhete grampeado e o mostrou a ela. Isso estava com o registro, uma nota deles. Ana pegou o bilhete com as mãos trêmulas, lendo as poucas linhas escritas à mão. As palavras simples e cruéis, não temos como criar duas, pareciam condensar toda a dor e o abandono que ela sentiu a vida inteira. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. A menina no meu sonho, ela murmurou, a voz embargada. Separada por um vidro, era ela minha irmã? Eu acredito que sim, Ana, disse Ricardo, a voz suave. A pessoa com quem eu falei que trabalhou no abrigo se lembra do caso. 2 bebês idênticas. Uma ficou, outra foi deixada. Ele fez uma pausa, o momento mais difícil chegando. Ele pegou seu celular e abriu a galeria de fotos. Encontrou uma foto de Helena, uma de suas favoritas, onde ela sorria para a câmera, os olhos brilhando. Ele virou a tela do celular para Ana. Ana, essa é minha esposa, Helena. Ana olhou para a foto. Seus olhos se arregalaram. Ela levou a mão à boca, um soluço contido escapando de seus lábios. A mulher na foto era ela. Exatamente ela. O mesmo rosto, o mesmo sorriso, o mesmo brilho nos olhos. Era como olhar para um espelho, mas um espelho que refletia uma vida que não era a sua. Sou eu? Ela sussurrou, a voz mal audível. Não, Ana, disse Ricardo, a voz embargada pela emoção. Essa é Helena, minha esposa. Ela se foi há algum tempo. Ele fez uma pausa, lutando para controlar a emoção. Ana, Helena era sua irmã gêmea.
O silêncio caiu sobre o quarto, pesado e absoluto. Ana continuou olhando para a foto, o rosto pálido, os olhos fixos na imagem de sua irmã desconhecida. O choque era visível em cada fibra de seu ser. A verdade, revelada em sua crueza, era mais avassaladora do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. A mulher que ela via em seus sonhos, a presença que a assombrava, a imagem que parecia uma memória distante, era sua própria irmã, sua outra metade, a pessoa com quem ela deveria ter crescido, a pessoa que viveu a vida que lhe foi negada. Helena. Ela sussurrou o nome, como se estivesse provando-o pela primeira vez. Era o nome da mulher que era idêntica a ela, a mulher que era sua irmã. Ricardo continuou, explicando o que havia descoberto, a conversa com Dona Clara, a confirmação de que Helena era a gêmea que ficou com os pais. Ele falou sobre como a semelhança entre elas o havia chocado na estrada, como a intuição de Pedro o havia levado a ela, e como ele sentiu que precisava investigar, que havia algo mais por trás daquela semelhança. Ana ouvia tudo em silêncio, as lágrimas escorrendo livremente agora, caindo sobre a foto de Helena em suas mãos trêmulas. Era uma dor diferente de tudo o que ela já sentira. Uma dor de perda por alguém que ela nunca conheceu, uma dor de injustiça por uma vida que lhe foi roubada, uma dor de solidão que agora ganhava um nome e um rosto. Ela não estava sozinha, no mundo. Ela tinha uma irmã, mas essa irmã não estava mais lá. Eles me deixaram e ficaram com ela? Ela perguntou, a voz quebrada. A dor do abandono, que antes era uma ferida aberta e sem explicação, agora tinha uma história, um motivo, por mais cruel que fosse. Sim, Ana, foi o que aconteceu, confirmou Ricardo, sentindo a impotência diante de sua dor. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você. Ana fechou os olhos por um momento, a foto de Helena pressionada contra o peito. Era demais para processar. Uma irmã gêmea, pais que a abandonaram, uma vida inteira de solidão e luta, e agora a descoberta de que tudo poderia ter sido diferente. A menina no sonho não era apenas uma figura etérea. Era real. Era Helena, sua irmã, que viveu a vida que ela não teve. Ricardo sentou-se ao lado dela, colocando a mão gentilmente em seu ombro. Eu sei que é muita coisa para absorver, Ana. É chocante. É doloroso. Mas eu estou aqui. E Pedro, ele também sentiu que você era especial desde o primeiro momento. Ele te chamou de mamãe porque viu nela o rosto que ele tanto ama. O rosto que agora sabemos ser o rosto da tia dele. Ana abriu os olhos, olhando para Ricardo com uma expressão de profunda gratidão e tristeza. Ele não a havia abandonado. Ele havia buscado a verdade para ela, mesmo que essa verdade fosse cruel. Ele a havia acolhido, a ela, uma desconhecida, apenas por causa da semelhança com sua esposa. E agora ele estava ali compartilhando sua dor, oferecendo apoio. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou a voz embargada. Minha vida inteira, eu nunca soube, nunca imaginei. Eu sei. É difícil, disse Ricardo. Mas agora você sabe, Ana. Você sabe quem você é. Você tem uma origem. E você tinha uma irmã, Helena. E você tem a mim e a Pedro agora. Não está mais sozinha. Ana olhou novamente para a foto de Helena, um misto de tristeza e fascínio em seu olhar. Era o rosto dela, mas com a marca de uma vida diferente, uma vida de amor e família, uma vida que ela nunca teve. A revelação da existência de Helena e a dor de sua partida criavam um vazio ainda maior em seu peito, mas também plantava uma semente de algo novo. A possibilidade de entender seu passado, de encontrar seu lugar no mundo, de talvez, finalmente, ter uma família. A jornada para reconstruir sua identidade, para entender o que aconteceu e para encontrar seu lugar no mundo, havia acabado de começar, e seria longa e cheia de desafios. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ana sentia que talvez não precisasse enfrentá-la sozinha. A imagem de Helena, a irmã que ela nunca conheceu, e a presença gentil de Ricardo, o marido dessa irmã, eram as únicas âncoras em um mar de novas e avassaladoras emoções. E ela sabia que precisaria deles
para navegar pelas águas turbulentas de seu passado recém-descoberto. Os dias que se seguiram à revelação foram um borrão de emoções para Ana. O choque inicial deu lugar a uma dor profunda e multifacetada. Havia o luto pela irmã que ela nunca conheceu, uma dor fantasma por uma conexão que lhe foi negada. Havia a raiva e a tristeza pelo abandono, pela decisão cruel que moldou sua vida inteira. E havia a confusão, a necessidade de reestruturar toda a sua identidade à luz dessa nova e avassaladora verdade. Ela passava horas em silêncio, olhando para a foto de Helena, tentando encontrar em si mesma os traços da irmã, tentando imaginar a vida que Helena teve, a vida que poderia ter sido sua. O sonho recorrente da menina separada por um vidro agora fazia um sentido avassalador e doloroso. Não era um sonho, era uma memória fragmentada, um eco daquele momento terrível de separação. Ricardo permaneceu ao lado dela, uma presença calma e constante em meio ao caos emocional. Ele não a pressionava, apenas estava lá ouvindo quando ela queria falar, oferecendo um ombro quando as lágrimas vinham. Ele a levou para sua casa, sentindo que o hotel não era mais um lugar adequado para ela. A casa, que antes parecia um mausoléu silencioso da memória de Helena, agora ganhava uma nova e complexa dinâmica com a presença de sua gêmea. Era estranho e doloroso para Ricardo ver o rosto de Helena em Ana, mas também havia uma estranha sensação de conforto, como se uma parte de Helena tivesse retornado. Pedro, na sua inocência, adaptou-se rapidamente à nova realidade. Ricardo explicou a ele da forma mais simples possível que a mulher que se parecia com a mamãe era a irmã dela, sua tia Ana. Pedro, que já sentia uma atração instintiva por Ana na estrada, aceitou a explicação sem questionar. Para ele, Ana era a tia que parece a mamãe, e ele a acolheu com a espontaneidade e o carinho próprios da infância. A presença de Pedro era um bálsamo para Ana. A forma como ele a olhava, a forma como se aproximava dela sem medo, a forma como via a semelhança com Helena, com uma naturalidade que a própria Ana ainda lutava para encontrar, tudo isso a ajudava a se sentir um pouco menos perdida. Ela, que nunca teve uma família, agora tinha um sobrinho que a via com carinho, que a fazia sorrir pela primeira vez em muito tempo. Aos poucos, Ana começou a falar mais sobre sua vida. As dificuldades nas ruas, a constante luta por comida e abrigo, o medo, a solidão. Ricardo ouvia com o coração apertado, imaginando a vida que Helena teve, cheia de amor e segurança, e comparando-a com a existência precária de Ana. A injustiça daquela separação era gritante, mas, apesar de tudo, Ana não parecia carregar rancor. Havia tristeza, sim, e uma profunda sensação de perda, mas não amargura. Ela parecia aceitar seu destino com uma resignação silenciosa, embora a dor da descoberta fosse palpável. Próximo passo natural seria tentar encontrar os pais. Ricardo sentia que Ana precisava dessa confrontação, precisava entender o que os levou a tomar aquela decisão, precisava de um fechamento. Ele tinha poucas informações. O nome, Ana Lúcia. Nos registros do abrigo, a nota dos pais com uma assinatura ilegível e a informação de Dona Clara de que eles eram de uma cidade vizinha. Era um ponto de partida frágil, mas era tudo o que tinham. Ricardo decidiu que ele faria a busca inicial sozinho, protegendo Ana de uma possível decepção ou de um encontro doloroso demais para ela. Ele voltou à cidade onde Helena cresceu, a cidade onde seus pais ainda moravam. Era a mesma cidade onde ele e Helena haviam construído sua vida, onde Pedro nasceu. A ironia era cruel. Os pais de Helena, e portanto de Ana, estavam a uma curta distância durante toda a vida de ambas as irmãs, completamente alheios ou fingindo alheios ao destino da filha que abandonaram. A tarefa de abordar os pais de Helena era assustadora. Ricardo os conhecia. Eram pessoas aparentemente normais à voz de Pedro, que haviam demonstrado tristeza e apoio após a morte de Helena. Como confrontá-los com a verdade sobre Ana? Como dizer a eles que a filha que eles abandonaram 30 anos atrás estava viva e que ele a havia encontrado?
Ricardo marcou um encontro com os pais de Helena em sua casa. Sentou-se na sala de estar que ele conhecia tão bem, sentindo-se um estranho. A conversa começou com amenidades, sobre Pedro, sobre como ele estava lidando com o luto. Ricardo sentia o nó na garganta, a dificuldade de encontrar o momento certo. Finalmente ele respirou fundo e começou a falar, suas mãos tremendo levemente. Eu preciso falar com vocês sobre algo muito sério, algo que eu descobri recentemente sobre Helena. Os pais de Helena o olharam com apreensão. Sobre Helena? O que houve, Ricardo? Aconteceu alguma coisa? Não, não é sobre o que aconteceu com ela, disse Ricardo. É sobre o passado dela, sobre algo que ela talvez nem soubesse. E sobre algo que tem a ver com vocês. Ele fez uma pausa reunindo coragem. Quando eu estava viajando com Pedro há algumas semanas, nós encontramos uma mulher na estrada. Uma mulher que se parecia incrivelmente com Helena. Os pais de Helena trocaram um olhar rápido, uma faísca de algo que Ricardo não conseguiu identificar. Talvez surpresa, talvez medo, talvez reconhecimento. Uma mulher parecida com Helena? Perguntou a mãe, a voz um pouco tensa. Coincidência, Ricardo. Existem pessoas parecidas no mundo. Não era apenas parecida, disse Ricardo firme. Era idêntica, e eu senti que precisava investigar. Eu encontrei registros antigos, e encontrei uma pessoa que trabalhou em um abrigo para crianças há muitos anos. Um abrigo onde essa mulher, Ana, cresceu. Ele pegou os documentos e os colocou sobre a mesa, assim como fez com Ana. Apontou para o registro de Ana Lúcia, para a anotação sobre a irmã gêmea, para o bilhete dos pais. Os pais de Helena olharam para os documentos, seus rostos tornando-se pálidos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, carregado de anos de segredo e negação. A mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados. O pai baixou a cabeça, o corpo encolhido. Vocês sabem do que estou falando, não sabem? Disse Ricardo, a voz baixa, mas carregada de emoção. Vocês tiveram 2 filhas, gêmeas, e deixaram uma no abrigo. O pai levantou a cabeça, os olhos marejados. Ricardo, nós não podíamos. Éramos jovens, pobres. Mal tínhamos condições de criar uma criança. 2, era impossível. Foi a decisão mais difícil das nossas vidas. Sua voz era rouca, cheia de remorso. Difícil? Repetiu Ricardo, sentindo a raiva começar a ferver. Difícil para vocês? E para Ana? Para a filha que vocês abandonaram, que cresceu sozinha, sem família, lutando para sobreviver nas ruas? Vocês sabem o que ela passou? Vocês sabem que ela sonhava com uma irmã que não sabia que existia? Enquanto Helena crescia aqui, amada e cuidada, a irmã dela estava em um abrigo, depois na rua. Isso não foi difícil. Isso foi cruel. A mãe começou a chorar abertamente. Nós pensamos nela todos os dias, Ricardo. Nunca esquecemos, mas não sabíamos o que fazer, onde procurar. Tínhamos vergonha, medo. Medo, disse Ricardo incrédulo. Medo de quê? De encontrar a filha que vocês abandonaram. Enquanto isso, ela vivia sem nome, sem identidade, sem saber quem era. Ele fez uma pausa, tentando controlar a emoção. Ana está viva. Eu a encontrei. Ela está comigo agora. E ela é idêntica a Helena. Exatamente igual. Ele mostrou a foto de Ana no celular. Os pais de Helena olharam, e a dor em seus rostos se aprofundou. Era como ver Helena de novo, mas com uma história diferente. Uma história de sofrimento que eles haviam causado. Ela sabe? Perguntou o pai, a voz trêmula. Sim. Ela sabe que tinha uma irmã gêmea. E sabe que essa irmã era Helena, disse Ricardo. Ela ainda não sabe que vocês são os pais dela. Eu achei que vocês deveriam saber primeiro e ter a chance de falar com ela. Se quiserem. O silêncio voltou, pesado com a culpa e o arrependimento. A decisão estava nas mãos deles. Confrontar o passado, confrontar a filha que abandonaram ou continuar vivendo com o segredo. Nós queremos vê-la, Ricardo, disse a mãe, a voz embargada,
Queremos falar com ela, explicar, pedir perdão. Ricardo assentiu, sentindo que, apesar da dor, aquele era um passo necessário. Para Ana, para os pais, talvez até para a memória de Helena. O caminho à frente seria longo e complicado. Ana precisaria de tempo para processar tudo, para talvez construir uma relação com os pais que a abandonaram. Ela precisaria de ajuda para obter documentos, para construir uma vida, para encontrar seu lugar no mundo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu que havia uma possibilidade de cura, não apenas para Ana, mas também para ele, para Pedro, para a família que havia sido quebrada pela perda de Helena. A chegada de Ana, a irmã gêmea, não substituía Helena, mas trazia consigo a chance de resgatar uma vida que havia sido perdida, de curar feridas antigas e de talvez, apenas talvez, encontrar um novo sentido para a palavra família, um sentido que incluía a irmã que voltou do esquecimento e o marido e o filho que a acolheram. A jornada havia sido dolorosa, cheia de perdas e descobertas chocantes, mas agora, com a verdade exposta, havia uma frágil esperança de reconstrução, de encontrar um lugar no mundo para Ana, e de talvez honrar a memória de Helena, dando à sua irmã a vida que ela mereceu desde o início. O encontro entre Ana e os pais seria o próximo capítulo, um momento crucial que definiria o futuro de todos, um futuro incerto, mas que pela primeira vez parecia conter a promessa de um novo começo, de uma família reunida de forma inesperada e dolorosa, mas ainda assim reunida. A notícia de que seus pais biológicos estavam vivos e queriam vê-la atingiu Ana com uma nova onda de choque, misturada a uma apreensão profunda. A dor do abandono era uma ferida aberta, e a ideia de confrontar as pessoas que a haviam infligido era assustadora. Mas, ao mesmo tempo, havia uma ponta de esperança, uma necessidade de entender, de talvez encontrar um fechamento para décadas de perguntas não respondidas. Ricardo sentou-se com ela, explicando a conversa que teve com seus pais, a dor e o arrependimento que ele percebeu neles. Ele não tentou minimizar a crueldade da decisão, mas tentou apresentar a situação de forma equilibrada, dando a Ana a chance de decidir o que queria fazer. Você não precisa fazer isso se não quiser. Hanatir, disse Ricardo segurando a mão dela, a decisão é sua. Se você não se sentir pronta, ou se não quiser vê-los, eu vou entender. E vou te apoiar, seja qual for a sua escolha. Ana ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a foto de Helena. A semelhança entre ela e a mulher na foto era um lembrete constante do que lhe havia sido tirado. Mas também era um elo, uma prova de que ela pertencia a algum lugar, que tinha uma família, mesmo que essa família tivesse falhado com ela de forma terrível. Eu quero vê-los, Ricardo, disse Ana finalmente, a voz baixa, mas firme. Eu preciso entender. Preciso olhar nos olhos deles e saber por quê. Ricardo assentiu, sentindo um misto de alívio e preocupação. Ele sabia que o encontro seria difícil, talvez doloroso, mas era um passo necessário para Ana. Eles combinaram que o encontro seria na casa dos pais de Helena, um ambiente familiar para eles, mas completamente desconhecido para Ana. Ricardo estaria presente, como um ponto de apoio para ela. O dia do encontro chegou carregado de tensão. Ricardo levou Ana de carro até a casa. Durante o trajeto, o silêncio no carro era pesado, quebrado apenas pela respiração ansiosa de Ana. Ela parecia pálida, suas mãos unidas no colo, tremendo levemente. Ricardo tentou acalmá-la, lembrando-a de que ele estava ali por ela. Ao chegarem, os pais de Helena esperavam na porta, seus rostos marcados pela apreensão. A mãe, Dona Lúcia, e o pai, Sr. Antônio, pareciam mais velhos e abatidos do que Ricardo se lembrava. Quando seus olhos encontraram os de Ana, um silêncio chocado caiu sobre eles. Era como ver Helena viva novamente, mas com um olhar diferente, um olhar que carregava a dor de uma vida de abandono. Ana, sussurrou Dona Lúcia, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ana parou na entrada, incapaz de se mover, olhando para os dois estranhos que eram seus pais. A semelhança com Helena era tão forte que por um instante ela se sentiu deslocada, como se estivesse testemunhando a cena de fora.
Ricardo gentilmente colocou a mão nas costas de Ana, incentivando-a a entrar. Eles entraram na sala de estar, o mesmo lugar onde Ricardo havia confrontado os pais dias antes. O ambiente era formal e tenso. Sentaram-se, Ricardo ao lado de Ana, como um guardião silencioso. A conversa começou de forma hesitante. Dona Lúcia e Sr. Antônio, entre soluços e lágrimas, tentaram explicar. Falaram sobre a juventude, a pobreza extrema, a falta de recursos, o desespero. Descreveram a dor daquela decisão, a noite em que levaram as duas bebês para o abrigo, a angústia de ter que escolher, a promessa que fizeram a si mesmos de que um dia voltariam para buscar a outra filha, uma promessa que nunca cumpriram, engolidos pela vergonha e pelo medo. Ana ouvia tudo em silêncio, o rosto impassível. As lágrimas secaram em seu rosto, substituídas por uma expressão de dor contida e uma necessidade urgente de entender. Quando eles terminaram de falar, ela finalmente encontrou a voz. Vocês me deixaram, disse Ana, a voz embargada, mas firme, porque não podiam criar duas. E me esqueceram. Não, minha filha, nunca te esquecemos, exclamou Dona Lúcia, estendendo a mão para Ana, que se encolheu instintivamente. Nós pensamos em você todos os dias, cada aniversário seu, cada Natal. A gente se perguntava, onde você estava, como você estava? Pensar não é o mesmo que procurar, disse Ana, a dor em sua voz se transformando em uma ponta de ressentimento. Enquanto vocês pensavam, eu estava sozinha, com fome, com medo, sem saber quem eu era, sem saber que tinha uma irmã, que tinha uma família. Sr. Antônio, com a voz embargada, interveio. Nós falhamos com você, Ana. Falhamos de forma terrível. Não há desculpa para o que fizemos, mas, por favor, acredite que não foi por falta de amor. Foi por desespero. E covardia, sim. Covardia de não enfrentar a situação, de não buscar você depois. Ana olhou para eles, vendo o arrependimento genuíno em seus rostos, a dor que pareciam carregar há anos. Não apagava o passado, não curava as feridas, mas era algo, uma tentativa de explicação, um pedido de perdão. E Helena? Perguntou Ana, a voz suave. Ela sabia de mim? Dona Lúcia e Sr. Antônio se entreolharam. Não, disse Sr. Antônio. Nunca contamos a ela. Tínhamos medo, vergonha. Achamos que era melhor assim. Um segredo que carregamos sozinhos. Ricardo sentiu um aperto no peito. Helena viveu a vida inteira sem saber que tinha uma irmã gêmea, assombrada por um sonho que era a única pista de sua existência. A ironia e a tragédia dessa omissão eram esmagadoras. O encontro durou algumas horas, uma montanha-russa de emoções. Houve lágrimas, acusações silenciosas, explicações dolorosas e, no final, um silêncio exausto. Não houve abraços, calorosos, ou uma reconciliação instantânea. A ferida era profunda demais para ser curada em uma única conversa, mas algo havia sido quebrado, o muro de silêncio e segredo que os separava. Ao irem embora, Dona Lúcia e Sr. Antônio pediram a Ana para não desaparecer novamente, para dar a eles uma chance de tentar consertar o que haviam quebrado. Ana assentiu, sem prometer nada. Ela precisava de tempo para processar tudo, para decidir o que queria fazer a seguir. Nos dias seguintes, Ana ficou mais reclusa, absorvendo a experiência do encontro. A verdade sobre seus pais, por mais dolorosa que fosse, trouxe uma clareza que ela nunca teve. Ela não era apenas uma órfã abandonada, ela era uma filha, uma irmã, uma pessoa com uma história, por mais trágica que fosse. Ricardo começou a ajudá-la com as questões práticas. Sem documentos, Ana praticamente não existia legalmente. Era um processo longo e complicado para obter uma certidão de nascimento tardia, baseada nos registros do abrigo e no testemunho de Dona Clara. Ricardo a acompanhou em cada passo, lidando com a burocracia, explicando a situação, lutando para dar a Ana uma identidade legal. Enquanto isso, Ana começou a se integrar à vida de Ricardo e Pedro. Ela ajudava com as tarefas da casa, passava tempo com Pedro, lendo para ele ou apenas sentando-se ao lado dele enquanto ele brincava.
A presença dela trazia uma nova energia para a casa. Uma energia que não substituía a de Helena, mas que preenchia parte do vazio deixado por sua partida. Pedro adorava a tia Ana, e a forma como ele a via sem o peso do passado ajudava Ana a se sentir mais normal, mais aceita. A relação com os pais biológicos foi lenta e hesitante. Eles ligavam, mandavam mensagens, pedindo para vê-la. Ana respondia com cautela. Ela concordou em encontrá-los para almoçar algumas vezes, sempre com Ricardo presente. As conversas eram difíceis, cheias de silêncios constrangedores e tentativas desajeitadas de se conectar. Ana ainda sentia a dor do abandono, e a raiva, embora contida, ainda estava lá. Mas ela também via a dor deles, o arrependimento que parecia consumi-los. Era um processo de cura lento e complicado para todos os envolvidos. Ricardo observava tudo, sentindo a complexidade da situação. Ele havia encontrado a irmã gêmea de sua esposa, a filha abandonada de seus sogros. Sua vida, que parecia destinada a ser vivida na sombra do luto por Helena, agora se abria para um futuro incerto, mas cheio de novas possibilidades e responsabilidades. Ele não sabia o que o futuro reservava para Ana, para a relação dela com os pais, para a dinâmica dessa nova e estranha família que se formava ao redor da memória de Helena. Mas ele sabia de uma coisa: Ana não estava mais sozinha. Ela tinha uma identidade, uma história, e pessoas que de uma forma ou de outra se importavam com ela. E ele, Ricardo, estava ali, disposto a ajudá-la a construir a vida que lhe havia sido negada, a encontrar seu lugar no mundo, a curar as feridas do passado. A jornada havia sido longa e cheia de descobertas dolorosas, mas ao encontrar Ana, Ricardo não apenas desvendou o mistério da sósia de Helena, mas também abriu a porta para um novo capítulo, um capítulo de cura, reconstrução e a complexa formação de uma família que o destino havia separado e, de forma inesperada, reunido. O legado de Helena não era apenas a dor de sua perda, mas também a vida de sua irmã gêmea, uma vida que agora tinha a chance de florescer com a ajuda daqueles que a acolheram e a amaram por causa do rosto que ela compartilhava com a mulher, que eles nunca esqueceriam. A notícia de que seus pais biológicos estavam vivos e queriam vê-la atingiu Ana com uma nova onda de emoções. O choque inicial da descoberta de sua origem e da existência de Helena deu lugar a uma mistura complexa de apreensão, curiosidade e uma dor antiga que agora ganhava rostos e nomes. Eram as pessoas que a haviam abandonado, que a haviam separado de sua irmã, que a haviam condenado a uma vida de solidão e privação. Mas eram também seus pais, a única conexão de sangue que ela conhecia no mundo, as pessoas que poderiam preencher o vazio de uma vida sem raízes. Ricardo preparou o encontro com cuidado. Ele sabia que seria um momento delicado e potencialmente doloroso para todos. Conversou longamente com Ana, explicando que ela não era obrigada a nada, que a decisão de vê-los era inteiramente dela e que ele estaria lá para apoiá-la, independentemente do que acontecesse. Ana hesitou, o medo visível em seus olhos, mas a necessidade de entender, de confrontar o passado, de talvez encontrar alguma forma de fechamento, era mais forte do que o receio. O encontro foi marcado para a casa dos pais de Helena, o mesmo lugar onde Ricardo os havia confrontado. Era um ambiente familiar para ele, mas completamente desconhecido para Ana, embora fosse a casa onde sua irmã gêmea havia crescido. A ironia não escapou a Ricardo. Levou Ana de carro, o silêncio tenso, preenchido apenas pelo som suave do motor. Ana estava pálida, as mãos entrelaçadas no colo, o olhar fixo na paisagem que passava. Ao chegarem, Ricardo estacionou o carro e virou-se para Ana. "Pronta?" perguntou ele, a voz suave. Ana respirou fundo, assentindo lentamente. "Pronta." Eles caminharam até a porta. Ricardo tocou a campainha, sentindo a tensão no ar. A porta se abriu, revelando os pais de Helena. Seus rostos estavam marcados pela apreensão e pela culpa. Mas, ao verem Ana, seus olhos se arregalaram. Era como ver Helena viva novamente. Parada na soleira da porta,
30 anos depois de a terem deixado para trás. A semelhança era avassaladora, um espelho doloroso de sua decisão passada. A mãe soltou um soluço contido, levando as mãos ao rosto. O pai deu um passo para trás, a expressão chocada. Ana, sussurrou a mãe, a voz embargada pelas lágrimas. Ana os encarou pela primeira vez, vendo os rostos das pessoas que lhe deram a vida e que a abandonaram. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma profunda e silenciosa tristeza e uma curiosidade cautelosa. Ricardo deu um passo à frente, apresentando-os formalmente, embora a formalidade parecesse ridícula naquele momento. Mãe, pai, esta é... Ana, estes são seus pais. O pai, recuperando-se um pouco do choque, estendeu a mão trêmula. Ana, minha filha. Ana hesitou por um instante, depois estendeu a mão e a apertou. O contato foi breve, mas carregado de significado. Eles entraram na sala de estar, o mesmo lugar onde Ricardo havia revelado a verdade. O ambiente estava carregado de emoção não dita. Sentaram-se, um silêncio constrangedor pairando no ar. Pedro estava na casa da avó paterna, poupado da carga emocional daquele primeiro encontro. A mãe foi a primeira a quebrar o silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana, meu amor, nós sentimos muito, muito mesmo, por tudo. O pai assentiu, a voz embargada. Foi um erro terrível, uma decisão que nos assombra todos os dias. Éramos jovens, inexperientes, pobres. Não sabíamos o que fazer. Pensamos que estávamos fazendo o melhor, mas estávamos errados, cruelmente errados. Eles começaram a contar sua versão da história. A angústia da decisão, a dor da separação, a vida que tentaram construir com Helena, sempre com a sombra da filha abandonada pairando sobre eles. Disseram que tentaram procurar por ela anos depois, mas que o abrigo havia fechado e os registros eram difíceis de rastrear. Disseram que sentiam vergonha, que o segredo os consumia, que a cada aniversário de Helena eles pensavam em Ana, imaginando como e onde ela estava. Ana ouvia, tudo em silêncio, absorvendo as palavras, tentando encontrar em seus relatos uma explicação que pudesse justificar a dor de uma vida inteira. Ela via o arrependimento em seus olhos, a sinceridade em suas lágrimas. Mas a dor do abandono era profunda, uma ferida que não cicatrizaria facilmente. Eu não entendo, disse Ana finalmente, a voz baixa e trêmula. Como puderam olhar para duas bebês e escolher uma para ficar e a outra para deixar? A pergunta pairou no ar, uma acusação silenciosa e dolorosa. Os pais não tinham uma resposta que pudesse apagar a injustiça. Eles apenas choraram, repetindo o quanto se arrependiam, o quanto a amavam, mesmo sem a conhecer. Nós nunca esquecemos você, Ana, disse a mãe. Você estava em nossos pensamentos, em nossos sonhos. Ver você agora é como um milagre, mas também é a prova do nosso erro, da nossa covardia. Ana olhou para eles, depois para Ricardo, que estava sentado ao seu lado, uma presença silenciosa de apoio. Ela sentiu a dor deles, a culpa que os consumia, mas sentiu também a própria dor, a dor de uma vida sem família, sem raízes, sem a irmã que agora sabia ter existido. Eu não sei se posso perdoar, disse Ana, a voz embargada. A dor, a solidão. Foi muita coisa. Nós não esperamos perdão, Ana, disse o pai, os olhos fixos nela. Nós só queremos ter a chance de tentar consertar, de estar presentes em sua vida agora, de te conhecer, de te amar. A conversa continuou por horas, um fluxo e refluxo de emoções, de explicações, de perguntas não respondidas. Ana falou sobre sua vida, as dificuldades, a resiliência que teve que desenvolver para sobreviver. Eles ouviram, chocados e entristecidos pela realidade da vida que sua decisão havia criado para ela. Ao olharem para Ana, eles não viam apenas a filha que abandonaram, viam também Helena, a filha que perderam. Era um lembrete constante da conexão entre as duas vidas,
dos caminhos divergentes que tomaram e da tragédia que as unia. A presença de Ana na casa onde Helena cresceu era surreal, um eco da vida que poderia ter sido. Ao final do encontro, o cansaço emocional era visível em todos. Não houve abraços efusivos ou declarações de amor instantâneas. Havia dor, arrependimento, uma frágil esperança e a promessa de tentar construir algo a partir dos destroços do passado. Nós gostaríamos que você viesse aqui quando quisesse, Ana, disse a mãe, a voz ainda trêmula. Esta é a sua casa também, sempre foi. Ana assentiu, incapaz de falar. A ideia de ter uma casa, pais, uma família, era avassaladora. Ricardo se levantou, indicando que era hora de ir. Ele ajudou Ana a se levantar, sentindo a fragilidade dela. Despediram-se com acenos e olhares carregados de emoção. No carro, no caminho de volta para a casa de Ricardo, o silêncio era diferente do da ida. Era um silêncio pensativo, cheio de reflexão e exaustão. Como você se sente? Perguntou Ricardo, olhando para Ana. Ana respirou fundo, olhando pela janela. Eu não sei, Ricardo. É muita coisa. Vê-los, ouvir a história deles. É doloroso, mas também é como se uma peça estivesse se encaixando. Eu não sou mais apenas uma pessoa sem passado. Eu tenho uma história, uma família. Mesmo que essa história seja triste e essa família seja complicada. É um começo, Ana, disse Ricardo. Um começo para entender, para talvez curar. E você não está sozinha nisso. Eu estou aqui. Pedro está aqui. E agora eles também estão aqui, se você quiser que eles estejam. Ana assentiu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Pela primeira vez, não era uma lágrima de solidão ou desespero, mas uma lágrima de alívio, de reconhecimento, de uma dor que começava a encontrar um caminho para ser processada. A jornada para construir uma nova vida para Ana, para ajudá-la a obter documentos, a encontrar um emprego, a ter estabilidade, seria longa. A jornada para curar as feridas do abandono e construir uma relação com os pais que a rejeitaram seria ainda mais desafiadora. Mas Ana não estava mais sozinha. Ela tinha Ricardo e Pedro, que a acolheram em sua casa e em suas vidas. E agora ela tinha a possibilidade de uma conexão com seus pais biológicos, uma chance de entender o passado e de, talvez, construir um futuro. A memória de Helena pairava sobre todos. A irmã gêmea que foi o elo trágico e inesperado entre Ana e a família que ela nunca soube que tinha. A vida havia tomado um rumo inesperado e doloroso, mas no meio da dor e da perda havia surgido uma nova e frágil esperança de família, de pertencimento, de encontrar um lugar no mundo para Ana, a irmã que voltou do esquecimento para preencher um vazio que ninguém sabia que existia. A casa de Ricardo tornou-se o refúgio de Ana, enquanto ela tentava processar a avalanche de eventos e emoções. A cada dia, a realidade de sua nova situação se solidificava. Ela tinha um nome completo, uma data de nascimento aproximada, baseada nos registros do abrigo, e pais biológicos que a haviam abandonado, mas que agora pareciam genuinamente arrependidos. E, acima de tudo, ela tinha a certeza da existência de Helena, sua irmã gêmea, a mulher cuja vida havia sido o espelho da sua, mas vivida sob circunstâncias completamente diferentes. A presença de Pedro era um farol de luz em meio à turbulência. O menino, com sua inocência e afeto incondicional, não via a complexidade da situação. Para ele, Ana era simplesmente a tia Ana, a mulher que se parecia tanto com sua mãe e que o tratava com carinho. Ele a abraçava sem hesitar, puxava-a para brincar e a fazia rir com suas perguntas e observações infantis. A cada sorriso que Pedro arrancava de Ana, Ricardo sentia um alívio silencioso. A conexão entre eles era natural e pura, um contraponto, bem-vindo à dor e à complicação do passado. Ricardo começou a ajudar Ana com os passos práticos necessários para construir uma vida. O primeiro e mais urgente era obter documentos. Sem certidão de nascimento, sem identidade, Ana era invisível para o sistema. Ricardo contatou advogados, pesquisou os procedimentos legais para casos de pessoas sem registro
e iniciou o longo e burocrático processo de comprovar a identidade de Ana Lúcia e obter seus documentos básicos. Era um processo lento, cheio de obstáculos, mas Ricardo estava determinado a garantir que Ana tivesse a base necessária para recomeçar. Enquanto isso, a relação com os pais de Helena e agora de Ana era tênue e cheia de incertezas. Eles ligavam para Ricardo perguntando por Ana, expressando o desejo de vê-la novamente. Ana hesitava. A dor do abandono era uma barreira difícil de transpor. Ela concordou em encontrá-los novamente, mas sempre na presença de Ricardo, sentindo-se mais segura com ele por perto. Os encontros eram menos tensos que o primeiro, mas ainda carregados de uma emoção contida. Os pais falavam sobre a infância de Helena. Mostravam fotos de família, tentando de alguma forma integrar Ana à história que ela não viveu. Era surreal para Ana ver fotos de Helena crescendo, participando de festas de aniversário, formaturas, momentos que ela mesma nunca teve. Ela via a si mesma naquelas fotos, mas em uma vida que não era a sua. Os pais de Ana e Helena pareciam sinceros em seu arrependimento e no desejo de se conectar com a filha que abandonaram. Eles ofereciam ajuda financeira, um lugar para morar, qualquer coisa que pudessem fazer para compensar os anos perdidos. Ana aceitava a ajuda prática de Ricardo, mas resistia às ofertas dos pais. A ideia de depender deles, depois de uma vida inteira de autossuficiência forçada, era difícil de aceitar. Havia também o medo de que essa aproximação fosse apenas uma tentativa de aliviar a própria culpa, e que a conexão não fosse genuína. Ricardo observava tudo com atenção. Ele via a luta interna de Ana, a dificuldade em conciliar a dor do passado com a possibilidade de um futuro diferente. Ele também navegava suas próprias emoções complexas. Ver Ana tão parecida com Helena, todos os dias era um lembrete constante de sua perda, mas também trazia uma estranha sensação de conforto, como se um eco de Helena ainda estivesse presente em sua casa. Pedro, com sua aceitação incondicional, de Ana, ajudava a normalizar a situação para todos. Com o tempo, Ana começou a se sentir um pouco mais à vontade na casa de Ricardo. Ela ajudava com as tarefas, passava tempo com Pedro, e aos poucos a casa começou a parecer menos um lugar de passagem e mais um lar temporário. Ricardo a incentivava a pensar no futuro, a considerar o que ela gostaria de fazer. Ana, que nunca teve a chance de estudar ou ter uma profissão, parecia perdida com a ideia de ter escolhas. Um dia, enquanto conversavam, Ana mencionou que sempre gostou de desenhar. Era algo que ela fazia nas ruas, usando pedaços de carvão ou giz encontrados, desenhando nos muros ou no chão, uma forma de escapar da dura realidade. Ricardo viu ali uma faísca de interesse, uma paixão adormecida. Ele a incentivou a desenhar. Na casa, comprou cadernos e lápis para ela. Ana começou a desenhar, retratando cenas que pareciam vir de suas memórias ou de seus sonhos. Rostos, paisagens urbanas, a figura recorrente da menina separada por um vidro, que agora ela sabia ser Helena. Os desenhos de Ana eram crus, mas cheios de emoção e talento. Ricardo percebeu que aquilo poderia ser mais do que um hobby, poderia ser um caminho para ela. Ele sugeriu que ela fizesse aulas de arte, que explorasse essa habilidade. Ana hesitou, insegura, mas a ideia plantou uma semente de esperança. Enquanto Ana dava pequenos passos em direção a um futuro, a relação com seus pais biológicos continuava a se desenvolver lentamente. Eles a visitavam na casa de Ricardo, trazendo presentes, contando histórias. Ana ouvia, observava, tentando encontrar neles as pessoas que a abandonaram e as pessoas que agora queriam ser seus pais. Era um processo de cura complexo, cheio de idas e vindas, de momentos de aproximação e momentos de recuo. O perdão não era algo que pudesse ser dado ou recebido da noite para o dia, era um caminho longo e incerto. A memória de Helena estava sempre presente. Suas fotos estavam na casa, suas coisas ainda estavam lá. Para Ana, era estranho e doloroso estar cercada pelos vestígios da vida de sua irmã, a vida que ela não teve. Para Ricardo, era um lembrete constante da mulher que ele amou
E agora, a presença de Ana era um elo vivo com essa memória. Eles compartilhavam histórias sobre Helena, Ricardo contando a Ana sobre a personalidade da irmã, seus gostos, suas manias. Ana ouvia com fascínio e tristeza, tentando montar o quebra-cabeça da vida de sua gêmea. Com o passar dos meses, Ana começou a ganhar mais confiança. O processo de documentação avançava lentamente, mas avançava. Ela começou a frequentar aulas de arte, descobrindo um mundo novo de expressão e criatividade. Aos poucos, a mulher marcada pela vida nas ruas começava a dar lugar a uma pessoa que ousava sonhar com um futuro. A relação com seus pais biológicos também evoluiu. A cautela inicial de Ana deu lugar a uma aceitação relutante, depois a uma curiosidade genuína. Ela começou a visitá-los sozinha, passando algumas horas na casa onde Helena cresceu. As conversas se tornaram mais fáceis, menos carregadas de culpa e arrependimento, mais focadas no presente e no futuro. Ainda havia feridas abertas, mas havia também um desejo mútuo de construir uma conexão. Ricardo observava a transformação de Ana com uma mistura de orgulho e alívio. Ele a havia encontrado perdida e quebrada na estrada, e agora ela estava começando a encontrar seu lugar no mundo. A semelhança com Helena ainda era impressionante, mas agora Ricardo via em Ana uma individualidade crescente, uma força e uma resiliência que eram só dela. A presença de Ana em sua vida e na vida de Pedro havia trazido uma nova dinâmica para a casa, um novo sentido de família, embora fosse uma família formada pelas circunstâncias mais inusitadas e dolorosas. A memória de Helena não desapareceu, mas agora compartilhava espaço com a presença vibrante de sua irmã gêmea. O futuro de Ana ainda era incerto. Ela precisaria encontrar um emprego, talvez um lugar próprio para morar, embora Ricardo a tivesse convidado a ficar o tempo que precisasse. A relação com seus pais biológicos ainda estava em construção. Mas pela primeira vez em sua vida, Ana tinha uma base, um apoio, uma família. Uma família complexa, marcada pela perda e pelo abandono. Mas ainda assim, uma família. A jornada havia sido longa e dolorosa, mas Ana, a irmã gêmea que voltou do esquecimento, estava finalmente começando a encontrar seu lugar no mundo. Um lugar onde a dor do passado coexistia com a frágil esperança de um futuro, onde a memória de Helena era um elo que a unia à família que ela nunca soube que tinha. E Ricardo, o marido que perdeu a esposa, havia encontrado em sua irmã gêmea uma forma inesperada de honrar a memória de Helena, ajudando Ana a construir a vida que lhe havia sido negada, encontrando no processo um novo sentido para sua própria vida e a de seu filho. Os meses se transformaram em um ano, e a vida na casa de Ricardo encontrou um novo ritmo. Ana não era mais uma hóspede temporária, mas uma parte integrante da família. O processo de obtenção de seus documentos foi longo e exaustivo, mas com a persistência de Ricardo e a comprovação dos registros do abrigo e do testemunho de Dona Clara, Ana Lúcia finalmente obteve sua certidão de nascimento e sua identidade. Era um pedaço de papel, mas representava anos de luta e invisibilidade, e tê-lo em mãos foi um momento de profunda emoção e validação para Ana. Com documentos em mãos, Ana pôde dar os próximos passos. Ela continuou frequentando as aulas de arte e seu talento florescia. Seus desenhos, antes sombrios e introspectivos, começaram a incorporar cores e uma luz tênue, refletindo a esperança crescente em seu coração. Ela começou a vender alguns de seus trabalhos em feiras de arte locais, um pequeno passo em direção à independência financeira. A relação com seus pais biológicos continuou a se fortalecer, embora permanecesse complexa. As visitas se tornaram mais frequentes, e Ana começou a passar fins de semana na casa deles. Aos poucos, as conversas sobre o passado doloroso deram lugar a discussões sobre o presente e o futuro. Eles a apoiavam em seus estudos de arte e em sua busca por um emprego. O perdão não era explícito, mas havia uma aceitação mútua, uma tentativa genuína de construir uma relação a partir dos escombros do passado. Ana ainda carregava a cicatriz do abandono, mas a dor havia se transformado em uma compreensão mais profunda da fragilidade humana
e das escolhas difíceis que a vida apresenta. Ela nunca esqueceria o que aconteceu, mas estava aprendendo a conviver com isso, a não deixar que definisse completamente quem ela era. Pedro continuou sendo a cola que unia essa família inesperada. Sua alegria e amor incondicional eram um lembrete constante da beleza da vida e da capacidade de formar laços, independentemente das circunstâncias. Para ele, Ana era simplesmente a tia que o fazia rir, que o ajudava a desenhar e que o abraçava forte. A semelhança com Helena era um fato natural, não uma complicação. Ricardo observava Ana com um carinho crescente. A dor da perda de Helena nunca desapareceria completamente, mas a presença de Ana havia preenchido um vazio que ele não sabia que existia. Ele havia florescer, encontrar sua voz, construir uma vida que lhe havia sido negada. Ajudá-la a fazer isso tornou-se um propósito, uma forma de honrar a memória de Helena, dando à sua irmã a chance que ela merecia. A relação entre Ricardo e Ana era de profunda amizade, respeito e um parentesco forjado pela tragédia e pela resiliência. Eles eram a âncora um do outro, navegando juntos pelas águas calmas e tempestuosas da vida. Ana decidiu que queria encontrar um lugar para morar, um espaço que fosse só dela. Era um passo importante em sua jornada de independência. Com a ajuda de Ricardo e o apoio financeiro de seus pais, ela encontrou um pequeno apartamento que ela começou a decorar com seus próprios desenhos. Era um lugar simples, mas era seu. O primeiro lar que ela podia chamar de seu. Apesar de ter seu próprio espaço, Ana continuava visitando a casa de Ricardo e seus pais frequentemente. Aos domingos, eles se reuniam para almoçar. Uma família reconstruída de forma inesperada, unida pela memória de Helena e pela presença viva de Ana. As fotos de Helena ainda estavam na casa de seus pais, e Ana as olhava agora com menos dor e mais uma sensação de conexão. Ela falava sobre Helena com Ricardo e com seus pais, compartilhando as poucas memórias que tinha do abrigo, as sensações de seus sonhos, tentando juntar os pedaços da vida de sua irmã para entender melhor a sua própria. Ana nunca esqueceria a vida que teve nas ruas, a solidão, o medo. Mas agora ela tinha uma história, uma família, um futuro. Ela não era mais a menina invisível sem nome. Era Ana Lúcia, artista, sobrevivente, irmã, filha, tia. A jornada havia sido longa e cheia de dor, mas ela havia encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde a memória de Helena era um elo de amor e perda, e onde a possibilidade de um futuro cheio de esperança era real. A história de Ana Lúcia, a irmã gêmea que voltou do esquecimento, era uma prova da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar família e pertencimento nos lugares mais inesperados. Fim da história. Assim termina a incrível jornada de Ana, uma história de perda, descoberta e a força inabalável do espírito humano. Se esta narrativa tocou seu coração e fez você refletir sobre os laços que nos unem, não deixe de mostrar seu apoio. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias que exploram as profundezas da alma humana. Deixe o seu gostei neste vídeo para sabermos que você se conectou com a saga de Ana. E o mais importante, compartilhe sua opinião e suas emoções nos comentários abaixo. Queremos saber o que você sentiu ao acompanhar a busca de Ana por suas raízes.